Pessoal, e vamos lá. Como que a gente vai fazer para formalizar a contratação deste empregado que será contratado através de um contrato de trabalho? O artigo 13 da CLT, ele que nos indica e inicia falando a respeito dessa possibilidade de contratação. Sobre a carteira de trabalho e previdência social. A carteira de trabalho e previdência social, artigo 13, tá? É obrigatório para o exercício de qualquer emprego, inclusive de natureza rural, ainda que em caráter temporário. Olha que obrigatoriedade de quando nós estudarmos o contrato temporário, né, por prazo determinado, ele tem que ter anotação na CTPS. E para exercício por conta própria de atividade profissional. No ano de 2019, nós tivemos uma lei, a Lei 13.874, que trouxe uma modificação no formato da carteira de trabalho. Olha aqui, o artigo 14, a emissão da carteira de trabalho fala o seguinte: a CTPS será emitida pelo Ministério da Economia, preferencialmente em meio eletrônico, preferencialmente. Há as suas exceções, olha, excepcionalmente a CTPS poderá ser emitida em meio físico, desde que nas unidades descentralizadas do Ministério da Economia que forem habilitadas para emissão, mediante convênio por órgãos federais, estaduais e municipais da administração direta ou indireta, ou mediante convênio com serviços notariais e de registro. Então, há uma excepcionalidade em relação à emissão da carteira física, porque preferencialmente ela será eletrônica, que está aqui no artigo 14, terá o meio eletrônico. Bom, gostaria de chamar a atenção de vocês agora a respeito do artigo 29, das anotações da carteira de trabalho. Você pode anotar carteira de trabalho, qualquer coisa da carteira de trabalho? Não. Meus queridos, a carteira de trabalho é a certidão de nascimento de um trabalhador. É ali que ele coloca e almeja melhorias de emprego, melhorias de trabalho, novas oportunidades em relação ao seu currículo que ali se encontra. Então, a carteira de trabalho, ela é o sustento do trabalhador quando se fala de número de tempos de trabalho. Apesar de só poder o empregador solicitar no máximo 6 meses de experiência na carteira de trabalho, a carteira de trabalho, para aqueles que já trabalham há anos, ela demonstra o tanto de tempo que você tem de dedicação a certas funções, porque na carteira de trabalho tem o nome da empresa que você trabalhou, o salário que você recebeu, o período que você trabalhou, quando você entrou, quando você saiu. Então tem a função. Então a carteira de trabalho ela serve justamente como uma certidão de nascimento do empregado. Então por isso que quando se tem a carteira de trabalho pelo meio físico, se perde essa carteira de trabalho, se o empregador perde essa carteira, dano moral, tá? Então, neste cenário, não pode ser colocado qualquer anotação divergente do que estipula o artigo 29. O artigo 29 da CLT fala o seguinte, olha, também veio trazida pela Lei 3.874 a modificação. O empregador terá o prazo de 5 dias úteis para anotar na CTPS em relação aos trabalhadores que admitir a data da admissão, a remuneração e as condições especiais se houver facultada a adoção de sistema manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério da Economia. Parágrafo 1º. As anotações concernentes à remuneração devem especificar o salário, qualquer que seja sua forma de pagamento, seja ele em dinheiro ou em utilidade, bem como a estimativa da gorjeta, se tiver. Nós vamos estudar no período que vem remuneração e nós vamos falar tudo sobre gorjeta. As anotações da carteira de trabalho e previdência social serão feitas na data base, quando tem a convenção coletiva e tem o aumento do salário, a qualquer tempo por solicitação do trabalhador, no caso de rescisão contratual. Necessidade de comprovação perante a Previdência Social. E aí não pode nada falar
sobre desabonar aquele trabalhador, porque fala o parágrafo 4º. É vedado ao empregador efetuar anotações desabonadoras à conduta do empregado em sua carteira de trabalho e previdência social. Eu, há pouco tempo não, até falando um pouquinho de mentira, deve ter mais ou menos um ano, tive um problema muito sério com uma empresa que realmente colocou que o trabalhador tinha sido demitido por justa causa. Não há que se falar a modalidade da demissão na carteira de trabalho. A carteira de trabalho, ela tem que se resguardar a conter as necessidades, as anotações necessárias para entender a situação daquele trabalho, daquele empregado. Se ele já tirou licença, ok, quantas férias ele já gozou, qual é o salário, qual a data base, isso tudo. Não tem problema, convenção coletiva, mas notas desabonadoras ali dentro, naquelas anotações gerais, impossível. Então, a carteira de trabalho, gostaria que vocês dessem uma lidinha do artigo 13. Tem muito artigo revogado aí, tá? Muito artigo revogado. Então, do artigo 13 até o artigo 55. Mas deixa eu contar pra vocês. No meio do 13 ao 55, deve ter mais de 30 que estão revogados. Então, cuidado. Olha aqui o artigo 41. Em todas as atividades será obrigatório para o empregador o registro dos respectivos trabalhadores, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico, conforme instruções a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho, hoje Ministério da Economia. Além da qualificação civil ou profissional de cada trabalhador, deverá